O Dador Alegre. Ensaios de Cabalá, por Mário Sates. Tradução Euclides Caloni. Editora Ground. Abre aspas. Cada um dê como dispôs em seu coração, sem pena nem constrangimento, pois Deus ama a quem dá com alegria. Fecha aspas. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Um bosque de dendritos. Nas leis de Manu, obra clássica da Índia, lemos, abre aspas, quando um chefe de família percebe que sua pele enruga e que seu cabelo encanece, e quando vê o nascimento de seus netos, então é tempo de dirigir-se ao bosque. Fecha aspas. O homem ou a mulher que naquela época buscavam o bosque, Vanaprastha, sabiam que iriam encontrar-se consigo mesmos, que suas mentes não teriam outro apoio senão o zumbido das abelhas e o farfalhar difuso das folhas. Nem compromissos com o passado, nem responsabilidades com o futuro. Por esta razão, muitos filósofos da Índia são ainda hoje chamados de sábios do bosque. Buscavam as solitárias quebradas, os vaus, o tojal e os enormes ficus que o Gita, em seu capítulo 15, chama de Ashvata e do qual Krishna comenta, abre aspas, dizem que existe um Ashvata imperecível, com suas raízes para cima, com seus ramos para baixo, e suas folhas são um hino. Quem o conhece, conhece o Veda. Fecha aspas. Como Rousseau, o famoso viandante solitário, iam para o bosque para encontrar a paz ou as alamedas, numa tentativa de retorno da cultura e do compromisso à natureza e à liberdade. Durante os 3 primeiros terços de suas vidas, esses homens e mulheres cumpriram a lei dos descendentes, que é também a da matéria, a dos chakras, ou centro-inferiores. Faziam comércio, estudavam, trabalhavam e constituíam famílias, tribos e povos. Porém, chegado o estágio que Manu chama de enrugamento, iniciavam a contagem regressiva e se preparavam para uma morte antecipada e um renascimento espiritual. Em quase todas as latitudes, os bosques foram sacrários, templos botânicos em cuja penumbra se instalava, se conseguia ver através de suas escamas de fogo, o dragão custódio de um tesouro, o si mesmo. Para os celtas era Brocelianda, para os gregos, Dodona. O Dhammapada, outro texto hindu, afirma que o Sannyasa, ou asceta, se refugia no bosque, porque o mundo não entra ali. E é de se supor que esse mundo não é outro senão aquele do qual Frei Luís de Leão desejava fugir devido ao seu mundanal ruído, livrando-se de toda distração superficial para entrar numa concentração profunda. Com efeito, também para o poeta castelhano do século XVI, é sossegada a vida de quem, abre aspas, segue a escondida senda por onde passaram os poucos sábios que no mundo foram. Fecha aspas. Observe-se que a palavra poucos aparece junto a sábios, e isso estabelece uma regra de ouro individual para a parte do destino humano envolvida com a busca da paz de espírito. Os japoneses edificavam suas sóbrias arcadas shintoístas, os toris, no meio dos bosques de coníferas, próximo às cascatas e ou rochas cobertas de musgo, entre colinas. Os chineses, por sua vez, associavam o bosque à montanha e pintavam seus mestres taoístas em escarpados e nebulosos cumes, ainda que contemplando o vale, de onde tudo surge, a agricultura, o amor, a fecundidade
Trata-se, ou pelo menos parece tratar-se, do mesmo gesto que fez o mestre de Leão cantar: ó campo, ó monte, ó rio, ó segredo seguro deleitoso. Em seu século, a solidão não era, como hoje, algo de que se devesse fugir. Pelo contrário, era um bem a buscar, um verdadeiro locus amoenus, lugar ameno, cuja primeira virtude era de regenerar os nervos, permitindo, diria Trungpa, um suave e restaurador descenso do dintel ou dintel do pensamento ao umbral da respiração. Victor Hugo, em A Lenda dos Séculos, escreveu que às árvores tudo lhes parece bom, a noite, a morte. Reflexão pertinente, já que frente à noite da morte, os sábios de todos os tempos e lugares vegetalizavam sua vontade num alarde de economia sensível, cujo principal mistério consistia em fazer do pouco, da escassa força ou da posse mínima, muito. Se durante o primeiro ciclo da vida os valores estão estabelecidos pelo exterior, nessa segunda parte, em que se vai ao bosque, unicamente o juízo interno julga e discerne, não por consideração aos outros, mas por respeito a si próprio. O bosque é o mundo em que se desenvolveu a vida de nossos antepassados, os primatas, e é por isso que ninguém pode ser indiferente à sua penumbra de negros e verdes, a seus estalidos antigos, às suas alfombras de folhas e de espinhos. O fato de que nos mais espessos deles, como a floresta negra, por exemplo, a luz demora a entrar, e quando o faz, lança suas flechas e raios como um espectro ultraterrestre, resultou com os séculos nesse efeito gótico que fez das catedrais bosques de pedra e cristal polícromo em cujas naves os fiéis queriam recuperar a velha alegria céltica de um calendário arbóreo, ainda que já domesticado, aculturado, eterno. E, entretanto, com razão diz Hugh Johnson, que ao longo de quase toda a nossa história consideramos o bosque como um inimigo. Abre aspas. Um inimigo a espoliar, saqueando sua madeira, ou simplesmente a destruir para deixar espaço ao sol e às colheitas. Fecha aspas. Quando não foi a demanda de terras de lavoura, foram as fazendas para gado, ou ainda a necessidade de madeira para as embarcações e residências. Um século em especial, o 17, parece ter sido o que selou para sempre o infausto destino dos bosques do planeta, visto que em apenas 50 anos, os anos durante os quais todas as indústrias de Amsterdã, desde as de relógio às de moinho, giravam em torno da madeira. E quem sabe pela primeira vez, foram consumidos mais hectares do que os plantados, dando assim lugar a essa curva descendente, cujo alerta vermelho soa, há quase 2 décadas, no Amazonas. O século XVII é o século de Descartes, de Newton, da incipiente mecânica. E não devemos esquecer, é também o sinistro período áureo da escravidão. A degradação das populações autóctones da África, da Ásia e da América, pela mão do homem europeu, correspondem o olvido e o desprezo dos bosques frondosos, nos quais se vê uma zona de exploração inerte ao invés de um foco de energia natural que cumpre, tal como está e é, sua função. Todavia, na época de Frei Luís de Lyon, afinal de contas um homem do Renascimento, se podia, como ele dizer, abre aspas, viver quero comigo,
Gozar quero o bem que devo ao céu, sozinho, sem testemunha, livre de amor, de zelo, de ódio, de esperança, de receio. Do monte na ladeira, por minha mão plantado, tem um horto. Fecha aspas. Um horto com seus feijões, tomates e rabanetes, quiçá. Aqui não tem voz o caçador dos prados norte-americanos que busca peles e não tece, nem o traficante de pedras preciosas de ouro preto que escraviza por causa do ouro. Nem falam os mercadores das Índias mais fascinados pela pimenta e pela canela do que interessados na vida daqueles que cuidam da pimenteira e da caneleira. Entre os séculos 17 e 18, se extingue o sagrado terrestre e a sede de exploração e poder sucede quase de modo lógico à sede de saber e controlar. E, naturalmente, uma das primeiras entidades a sofrer na própria carne essa nossa visão do mundo será o bosque, a floresta, a selva. Tivemos que chegar ao nosso dramático século XX para compreender que o bosque e o homem são interdependentes. Faz relativamente pouco tempo que sabemos que a mescla de uma tecnologia avançada e uma explosão demográfica, eixos da filosofia do cortar e consumir, não tem futuro. O que já sabemos, sim, é que sem bosques não podemos viver, como não podemos viver sem água e sem ar. Este é o motivo pelo qual, à beira do abismo, voltamos a buscar as raízes míticas desses espaços arbóreos, geradores de mitos, sonhos e lendas. Nesse mesmo século XVII, antecipando-se à problemática que é a nossa, e num livro chamado Silva, de 1664, um poeta inglês escreveu o seguinte, abre aspas, nossos bosques são, sem dúvida, as maiores reservas da glória e do bem-estar da nação. E nossos carvalhos, os oráculos infalíveis de sua felicidade e perpetuidade. Fecha aspas. Pois bem, acontece que Silva é o nome do criador do método de meditação chamado controle mental, e que esse nome em latim, Silva, significa precisamente bosque ou selva. Desta não tão casual coincidência filológica, podemos fazer uma visita a nosso sentido e ressentido cérebro, no qual os dendritos, quer dizer as arvoretas, visto que a palavra deriva do grego dendron, árvore, se afainam em equilibrar e compensar com enormes esforços as agressões sônicas, lumínicas e gasosas provenientes do espaço exterior. E só um hábito tautológico permite assim chamá-lo, visto que não é, de fato, nada exterior. De modo que, ao chegar a ele, ao cérebro, nos defrontamos pela primeira vez com um bosque neural, uma selva selvagita, diria Dante. De fato, os dendritos, múltiplos prolongamentos delgados do corpo celular dos neurônios, encarregados de receber os estímulos procedentes do meio, tanto das células sensoriais quanto dos axônios de outros neurônios, têm um aspecto ramificado e arborescente e vão se adelgaçando à medida que essa ramificação se prolonga, de maneira que é possível, por analogia, falar de uma complexa árvore mental em que, se somos sábios, voam mochos, se somos tolos, mas ardilosos, voam pegas, se somos ágeis e recorrentes, voam andorinhas, etc. Por acaso não dizemos de alguns que têm pássaros na cabeça? Assim, o bosque está tanto dentro quanto fora, e juntar os dois é o que buscavam e ainda buscam os rishis da Índia, utilizando o mantra como instrumento musical e vibratório de ligação. A favor da técnica repetitiva, falavam tanto o efeito alfa das ondas cerebrais,
como esta afirmação de um dos mais avançados especialistas em cérebros, Jean-Pierre, abre aspas. De todos os órgãos do corpo, o sistema nervoso é um dos poucos cujo contingente de células é fixo desde o nascimento. Nenhum neurônio destruído será jamais substituído por outro. Apesar disso, os axônios e os dendritos conservam até no adulto notável capacidade de regeneração. Depois de uma lesão, formam-se novos cones de crescimento que voltam a invadir as zonas que antes estavam ocupadas pelos nervos seccionados. Fecha aspas. Esta possibilidade de recuperação funcional excepcionalmente elevada no jovem é a da salmodia repetitiva, da fixação sônica. Quanto mais musical e harmônica ela for, tanto melhor. Na cura, a etapa de redundância transitória, outros diriam mântrica ou gregoriana, segue-se uma estabilização seletiva. Em outras palavras, primeiro devemos repetir o bosque, ordená-lo, e com ele ordenar em meditação nossa mente. Em seguida, selecionar ecologicamente o útil a longo prazo e o útil a curto prazo, e agindo de acordo com a escolha feita. Quanto ao ritmo alfa, dele se diz que é aquele estado em que um maior número de neurônios vibram em uníssono, na penumbra dos dois hemisférios cerebrais, estreitando a relação do esquerdo com o direito, do linear com o analógico, do temporal com o espacial. O propósito? Superar a ferida dual, o inevitável jogo entrópico no qual se desgasta tudo o que vive. Porém, ouçamos uma vez mais o Gita. Abre aspas. Para baixo, para cima, se projetam seus galhos, incrementados pelos gunas, tendo como ramos os objetos dos sentidos. Para baixo, também no mundo dos homens, se estendem suas raízes, dando origem às ações. Fecha aspas. Conta-se que o Buda Sakyamuni alcançou a iluminação debaixo de uma árvore ficus religiosa, talvez num úmido bosque da Índia cálida. Após anos de dura ascese, ao abrigo das folhas da bo, o iluminado pôs em consonância seus dendritos com as árvores circundantes. Restabeleceu, e muito antes que Spinoza, que um homem é o que pensa, enquanto que o judeu safardita escreveu, abre aspas, os homens julgam as coisas segundo a disposição de seu cérebro. Fecha aspas. Para o autor da Ética, como para o Buda, a ação é consequência do pensamento, donde se conclui que é necessário modificá-lo se queremos, de verdade, mudar. Essa árvore invertida que é o sistema nervoso com seus dendritos e axônios tem, pois, no bosque, um ecossistema especular em que pode estancar seus conflitos. Assim como os bosques são importantes produtores de oxigênio e protegem o solo da erosão, regulando o regime de águas e, portanto, o clima, assim também devem nossos dendritos, em sua dança de cálcio e potássio, em seu complexíssimo e sutil bosque de conexões e filamentos, regular o planeta de nosso corpo entre os polos de sua força e de sua delicadeza. E para isso é preciso ensinar que, aqui e agora, não é necessário muito dinheiro, nem conhecimento. Basta, como escreveu Frei Luís de Lyon, estar, abre aspas, à sombra estendido de era e louro eterno,
coroado, posto atento ouvido ao som suave, harmonizado.